Olá, meus amores! O programa Noêmia Convida. Hoje tenho o prazer enorme de trazer aqui na TV Paul Music. Ele que foi sucesso já no nosso podcast e volta a meu convite para falar mais sobre... Personas! Porque eu sou o Dr. Raul de Persona. Dr. Raul de Persona aqui conosco, gente, falando sobre esse assunto tão importante e vocês vão amar. Não perca, comente, compartilhe. Venha! Vai ser super top. Gratidão, Vai ser muito legal. gratidão. Estamos de volta. Estávamos conversando aqui no intervalo sobre a importância de você pedir ajuda. Sim. A maioria das pessoas sempre diz, não, eu consigo. Sim. Não, eu estou assistindo conteúdos, eu estou lendo, eu estou estudando. O senhor foi para estudar psicanálise, eu também, como fui estudar psicanálise, foi principalmente para me ajudar. Né? Você precisa primeiro se compreender, se ajudar para ajudar o outro. Né? No avião, a gente põe primeiro a máscara na gente. Mas, eu me lembro bem na primeira entrevista, o senhor conseguiu destravar mais quando se abriu com sua esposa, quando falou com alguém. O falar é cura. O falar é importantíssimo. Pegue alguém de sua confiança, tem alguém da sua confiança. É por isso que, infelizmente, até o chat GPT, as IAs, já estão sendo começando procuradas porque as pessoas para fazer esse papel. Têm medo de falar para outra. Tira esse medo, né? Tira esse auto-julgamento e conta a sua experiência, porque é sempre uma história que ajuda na vida do Sim. O mundo ele foi construído por histórias, né? Isso. São histórias que fazem com que o ser humano consiga construir uma imagem visual e assim mudar suas percepções. Outro ponto importante, Noêmia, que você mencionou, existem muitos relatos, bom, eu cansei de ouvir isso inúmeras vezes, de que, isso é frescura, isso que você tem é frescura. Isso não é frescura. E o mundo hoje, ele mudou. O contexto em que nós estamos inseridos mudou completamente. Então, se essa nossa geração, que veio aí de 70 até 90, 85, por aí, 20 anos, 80, 90, né? 70, de 70 a 90, a gente vivenciou um processo de transição imenso. Só que a percepção que a gente tinha nos nossos primeiros 20 anos era realmente que a gente conseguia dar conta. Era realmente que era uma coisa fácil. Só que, de repente, o mundo teve uma mudança tão intensa, a quantidade de informação que a gente absorve, ela é surreal. Só que o que a gente vem segurando, vem somatizando nesse período, agora com 50, 54 anos, isso está explodindo. Eu percebo muito que essa faixa etária dos 50 aos 64 anos tem sofrido demais com essa carga emocional. Até assunto né? Sim. No Conselho do Idoso, eu participava lá em Alagoas, o Conselho do Idoso recebia muitos pedidos de SOS, pessoas tentando contra a vida. Exatamente. E a gente percebe agora que o papel mudou. Os jovens com 20, 25 anos já estão mais sufocados emocionalmente do que nós com 55 anos. Então isso é por quê? Porque o contexto que nós estamos inseridos mudou. Então a gente não pode olhar com o mesmo prisma que a gente tinha lá atrás. A gente precisa retirar essas personas. A gente precisa realmente reconhecer o ambiente em que a gente está vivenciando. Porque isso é que traz a percepção de você poder correr atrás, de você poder buscar ajuda. E o desafio maior que a gente tem, é muito legal você conversar com o GPT, com o Gemini, com todas essas IA. Só que ela tem, um programa. Ela tem um programa. Ela não é um ser humano. Ela não vivenciou as emoções que a gente vivenciou. Isso tem. Apesar da tecnologia estar cada vez mais impactante, mais conectante, vamos dizer assim, ela ainda é um risco.
Então, assim, use, brinque, mas profissionalmente, seriamente, saudavelmente, procure um profissional. Cara, existem inúmeros profissionais que podem auxiliar você de inúmeras formas. Não, você não está sozinho, você não precisa atuar sozinho. A ajuda, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. É saber pedir ajuda. Isso não é fraqueza, isso não é frescura. Você não é menos homem por pedir ajuda. Eu achei muito bom. Não é verdade? Homens. Eu quero pedir a Ecocena do Brasil. Eu quero comemorar. Eu quero celebrar 2.900 pessoas que legal. ao vivo. Que legal. Na rádio, na TV Com Music, Facebook, Instagram. E gratidão. É a música aí. Que legal. Top demais. Ai, gente, por isso que eu sempre trago grandes convidados, grandes temas, porque eu sei que um grande número de pessoas está assistindo, vai assistir, e a responsabilidade é enorme. E eu tenho um prazer muito grande de falar para você que você pode. Você é grande, você pode mais, e você tem que ser grato e grata, porque a cada dia uma folha em branco é lhe dada no seu livro, no livro da vida, para que você escreva a sua melhor história, para que você interprete o seu melhor personagem. Gente do céu, você tem vários personagens, você pode escolher, né? Você tem várias performances. Exatamente. Principalmente as mulheres. Então, a mulher é mãe, a mulher é avó, a mulher é amiga, né? A mulher é conselheira, a mulher é esposa, é a noiva, a namorada. Qual? Até para a produtividade. É importante que você saiba separar esses papéis, porque se você está sendo mãe, você seja mãe por inteiro, né? Você não esteja no WhatsApp, você não esteja querendo resolver o problema da amiga, porque ali é um outro papel. É o papel da conselheira, o papel da amiga. Então, se você... A importância desse trabalho do Dr. Halt é você entender isso, né? E essa ferramenta que ele desenvolveu, que ele vai falar mais sobre isso, é você entender que tem hora, tem momento e tem tempo para tudo. Exatamente. Quando você mencionou a quantidade, eu não sei, talvez a gente possa estar falando para você dessas 3.000 pessoas, talvez o nosso programa, o nosso papel hoje pode ser para estar falando para uma pessoa, para essa pessoa que está aí. Então, se você me permite, eu vou fazer um sistema ao contrário do que eu sempre faço. Quem me conhece sabe que eu entro com as máscaras e conforme a narrativa eu vou tirando as máscaras. Mas eu percebo que hoje eu preciso fazer diferente. Eu preciso que você entenda de uma forma muito mais sutil. Você me permite? Sim. Quando a gente chega no palco da vida, e a gente nasce, esse contexto ele já está acontecendo. O roteiro ele já está pronto. Só que você vai recebendo dos pais, dos professores, da sociedade, aquelas informações que vão construindo toda a sua personalidade. Não esquece que a gente já mencionou que tinha aquela sementinha de Deus aqui dentro, que são os seus valores. E você vai recebendo isso, e a sua cultura vai te moldando. Quando você está ali por volta dos seus 7 anos, praticamente sua estrutura já está moldada. E você começa a vivenciar relacionamentos fora do seu ambiente seguro. E muitas vezes dentro desse processo, a gente acaba vivenciando experiências que nos frustram, que deixam a gente magoado. É nesse exato momento em que a gente cria uma experiência e utiliza essa máscara. Porque eu sei que a partir daquele momento eu não estou mais com o meu coração aberto. Eu não posso mais estar totalmente aberto ao mundo, porque o mundo me mostrou, o palco da vida me mostrou que eu posso me ferir, que eu posso me machucar. E eu continuo a partir dali sabendo que isso faz parte da minha estrutura, mas eu não percebo. Eu modelei isso em mim. E a vida cresce, né? E você vai passando, você vai se desenvolvendo. E quando você tem uma certa história, não vamos entrar em detalhes de idade, né, perdão, porque cada um tem a sua,
ali naquele momento você passa algo muito difícil, algo muito forte, algo muito traumático. E aí você se sente exatamente assim. Aquela ferida te magoou, te marcou, e você começa a carregar isso como parte da sua estrutura. Você não percebe, mas ela está ali. Só que a soma dessas duas personas começam a apagar o seu brilho. Você começa a se distanciar daquele valor, daquela essência sua, porque você vai se moldando. E se você vivencia muito tempo por essa ferida, passando pelo mundo com essa dor, vai chegar um exato momento em que essa dor ela vai te cobrir totalmente. E aí você começa a vivenciar nesse momento de escuridão. Doutor, você sabe que no supermercado, nos hospitais, até no ônibus, eu já percebi muitas pessoas assim. Sim. E eu começo a orar por elas. Porque todos nós, como o senhor bem disse, né, temos a centelha divina, temos o Espírito Santo, o brilho, né, no olhar, a alegria, o brilho de Jesus. Por mais perrengue que você passe, mas tem aquele momento, né? E aí o que acontece? Você vê pessoas assim. Tem sem brilho. Cabeça baixa, né, ombros caídos, tristes, estão realmente sobrevivendo. apagadas. Simplesmente sobrevivendo. E eu sobrevivi assim por esse período de 3 anos. Então eu sei realmente o que é isso. Só que quem colocou essas máscaras? Foi a nossa consciência, a nossa percepção. Toda a experiência que a gente vivencia no mundo, ela é projetada aqui internamente. E quando você traz o externo para o interno, quando você permite que o palco externo seja o diretor do seu palco interno, você fica refém dessas pessoas. Então a consciência de entender como a gente constrói essas pessoas é o primeiro passo. E o segundo passo é você reconhecer que você está vivenciando um momento da sua vida. Isso é um momento, isso não é a sua vida. Você não é isso. Você ficou refém disso porque você não tinha consciência. E agora você está tendo a consciência. Por isso a importância da gratidão. A gratidão, ela é a maior das virtudes. E ela é uma grande ferramenta. Porque quando você amanhece, agradecendo porque está vivo, porque está respirando, tem uma cama para dormir, tem família, né? Tem um trabalho para ele, você nem está bem no seu trabalho. Mas é o seu trabalho. Se você não tivesse aquele sustento, seria muito pior. Às vezes você vive de aluguel, como você ia pagar o aluguel? Né? Então agradeça até pelos boletos. Se você tem boletos, é porque você tem como pagar. Nem que você atrase, mas você tem. Você tem saúde principal. Então, quando você trabalha a gratidão, mesmo que no início seja difícil para você agradecer, agradeça no pouco, que o muito bem. Exatamente. Eu costumo brincar lá em casa que assim, eu não pago conta. Eu não tenho dívida, eu pago benefício. Não é verdade? Porque se você tem um boleto de conta de luz, é um benefício que você está tendo, você está pagando só os benefícios. E se você tem a renda, é porque você é merecedor disso. Você se preparou para isso. Se não está no momento que você queira, perfeito. Existe um contexto, um modelo de mundo que muitas vezes depende da gente. Mas o nosso bem-estar está só na nossa mão. Deixa eu dar um alô aqui. Pô, até 2. Tem pessoas que fazem questão, né? É uma das coisas que eu gosto muito no rádio. Estão mandando aqui para o Paulo, o pessoal do podcast, do rádio, pedindo um alô, abraços, beijos. Beijos, meus amores, e abraços para vocês. Margarete, Sulamita, Suzana, Selma, Cristina, Manuel, Cleide, San John, sempre aqui conosco, esse San John, Josemi, Criene, Pablo, Silvana, Mariette, também pastor Romildo, presbítero Salatiel, missionária Suzy, Cláudio, André, Suzana, Tiaguinho, André Lira, Manuel Rezende, pastor Alexandre Borges, pastor Rômulo,
Judá Silva, Núbia Lafayette, Claudiane Marques, e a vocês que estão aí no Instagram, que não dá para ler todos, mas a todos vocês que estão também no Instagram, principalmente você que está comentando, também depois, daqui a pouco, o Paulo vai me mandar as cidades que estão nos assistindo, né? Infelizmente, o nosso tempo já acabando, mas gratidão, gratidão, gratidão imensa a vocês. Verdade. Então, aí com essa estrutura, aí eu desenvolvi essa ferramenta, que é o que eu chamo de DNA emocional, que ele é um instrumento de mapeamento emocional. O que ele faz? Ele consegue, através de um processo, de um método, atravessar essa barreira das pessoas. Então, porque quando você está nessa escuridão, é natural que você não saiba o que está acontecendo com você. Porque você realmente não sabe, você não tem clareza disso. E por isso a importância de buscar auxílio. E quando você começa a buscar um auxílio, você não consegue trazer em narrativas essa escuridão, isso que você está passando. E o DNA, ele consegue trazer uma narrativa dentro desse caos. E é muito legal, Noema, porque depois você pode até comentar a respeito disso, porque a gente tem recebido inúmeros relatos, né, quase que a totalidade deles, que realmente traz em palavras aquilo que a pessoa não consegue explicar. Então isso tem facilitado muito, porque quando a pessoa consegue compreender, ela tem mais condição de buscar ajuda. Então eu já tenho pessoas que fizeram DNA, que com essa devolutiva, ela procurou um terapeuta, já mostrou para o terapeuta o que realmente a representava, e ali o processo dela é assim, uma coisa absurda, se desenvolve muito mais rápido. Então esse aqui é um ponto. E se você me permite, só para não esticar, eu só quero trazer aqui 2 pontos que eu acho interessante. O que a estatística está mostrando? O Paulo deve estar colocando aí na TV, né, nosso Instagram, nosso WhatsApp, né? Eu firmei uma parceria com o Dr. Halt, e você que me mandar no direct do Instagram ou no WhatsApp, eu ainda tenho algumas, como dizer, alguns presentes para você, que é a parceria com o Dr. Halt, de você me mandar e dizer que quer o DNA, né, quer conhecer, e você vai ter acesso à ferramenta e acesso também ao Dr. Halt. Mas são limitadas, hein? Sim, são limitados. São limitados. Esse DNA a gente vende por R$497. E você vai estar ganhando. A devolutiva também. Com a devolutiva. Não, já é com a devolutiva. Com a devolutiva é R$497. Então é esse que é o que a gente vai bonificar. Então corre lá, manda no direct da Noêmia. Eu quero, o que você vai escrever lá? Hoje mesmo, coloca que quer a ferramenta DNA. Ou então quer o DNA. Isso, quero o DNA. Fechou. Eu fiz, gente, como eu falei sempre, o primeiro vejo antes de mesmo sendo um presente, eu preciso conhecer, né, a pessoa passando para vocês. E eu gostei muito. Eu já conheço o DISC, já conheço o do nosso mentor Marcelo Vilma, né, que é o HMI. Mas essa ferramenta é diferenciada. Ela é um complemento, né? Ela é um complemento. Porque... E tem até um pouco de cada coisa, né? Na verdade, a ferramenta comportamental, ela traz o nosso comportamento. Isso. E o emocional, ele complementa isso. Então, você consegue compreender por que você tem esse comportamento que tem. Uhum. Então, ele é um complemento. É a famosa virada de chave. É a famosa virada de chave. E aí, eu realmente também despertei. Né? Quando ele dá a devolutiva, melhor ainda. Porque na hora que você está respondendo, é importante que você responda rápido. Você não fique pensando em que responder. Né? Para que você não se auto-sabotar. Sim. Então, eu fui respondendo rápido. Até demorei um pouco por causa da minha rotina, do meu corre-corre. E quando ele me deu a devolutiva, eu, uau, realmente tem disso. Preciso melhorar nesses pontos. E eu já venho fazendo, os psicanalistas, eles sempre têm também o seu mentor e o seu terapeuta. Eu tenho o tratamento terapêutico toda terça-feira. Já vou apresentar terça-feira agora também. Legal, legal. Conversar isso com a minha terapeuta. Os pontos que eu vi que são importantes de você resolver mais rápido. E essa evolutiva, como funciona? Qual é o resultado que geralmente o senhor tem visto? É interessante porque, assim, tem um ponto que me chama muita atenção. 31%
31% das pessoas, elas vivem um medo constante de perderem pessoas que elas amam. Então, se você analisar todo o seu dia a dia, você ter isso constantemente, esse medo de perder alguém que você ama, existe um conflito muito forte aí. O que está por trás disso? É natural você falar assim, você tem medo da pessoa morrer? Sim, eu não gostaria que ela morresse, porque eu a amo. Mas esse medo, quando isso te suprime, que você pensa isso sempre, é algo preocupante. E isso, com certeza, está conectado a alguma ferida, que é o que eu chamo de ferida mortal, que você vivenciou. Então, esse método ele está pautado em 4 feridas mortais, que eu chamo, que é a ferida do abandono, da humilhação, da traição e da rejeição. Em algum momento da vida, todos nós vamos transitar por essas feridas. Elas podem ser mais intensas para uns e menos para outros. O problema é quando ela é intensa. Quando ela é intensa demais, ela começa a refletir em outra cadeia de sentimento e emoções. Somatiza a doença. Vai somatizando. E aí você começa... No profissional, você... Então, imagina você com um problema de humilhação e tendo que disputar no seu trabalho um cargo de chefia. Se você não consegue fazer uma apresentação. Você tem potencial, você conhece mais que a pessoa, mas pelo fato de você ter passado uma humilhação, e essa humilhação se tornou um trauma para você, e você, com isso, sem ter a consciência, não consegue subir para fazer uma apresentação, e com isso você deixa de ganhar uma promoção. Olha, gente, ele tocou em algo muito importante, que faz parte do meu trabalho, né? Quando eu mentoro, quando eu faço treinamentos, imersões, palestras, eu entro muito, né, nessa questão da comunicação. O quanto você acaba não sabendo se comunicar melhor, e o ferido fere. Sim. Né? Então, já vou convidar vocês, o Dr. Raul também vai estar conosco, 9 e 10 de fevereiro, no centro de São Paulo, no espaço de eventos do Marcelo Lima, nós vamos fazer uma imersão muito importante, e vamos tratar desses assuntos. E vai ser um prazer enorme para você que possa vir estar presencialmente conosco. E isso dá resultado realmente, né, doutor? Sim, dá resultado, porque quando você percebe que é uma coisa, entre aspas, simples, poxa, eu tive um problema de humilhação lá atrás, mas isso está me prejudicando. Então você faz um processo desse com o seu terapeuta, cara, você consegue fazer a apresentação, sua rentabilidade aumenta, sua vida muda, sua família muda, você começa a ter mais recursos para poder passear, viver melhor, e começa a entender que essa grande dramaturgia são só representações. Você está representando um papel que ficou refém de uma outra cena, né, de um outro ato da sua vida que você está vivendo hoje. Não, só que isso já passou. É uma questão de percepção. E a ferramenta, ela te traz isso. É como você mencionou. É exatamente isso. Né? Além de conversar com a terapeuta, você também vai depois ter, você tem a oportunidade, ele vai passar já o Instagram dele, você conversar diretamente com ele, e muitas vezes você achava que não tinha jeito pro seu caso, e tem. Sempre tem. Tá? Se cuida, se ama, exatamente. viva mais e melhor, né? Como o nosso programa diz, convida plena e próspera. Olha, quero mandar um beijo gostoso especial aqui agora. O Paulo me mandou, né, quais são as cidades que estão nos assistindo. 3.122 telespectadores via televisão e ouvintes via rádio podcast. Belo Horizonte, você de Belo Horizonte, Natal, Brasília, Maceió, também Sergipe, nosso grande Nordeste, Ceará, Alagoas, Recife, Recife de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Manaus, São Paulo capital, Taubaté, Rio de Janeiro, muita gente lá do Rio de Janeiro me comenta depois, Nova Iguaçu, também é Rio das Ostras, Curitiba, a cidade de Santos, São Vicente, em São Paulo, Passa Quatro, Anápolis, Aparecida, em Goiânia, Argentina, Manaus, Curitiba, Anápolis aqui novamente, Itaboraí, Nova Iguaçu, Uberlândia, Belém do Pará, Ilhéus, Paraguai, Bolívia,
Gratidão, gratidão, gratidão a vocês. Tenho certeza que aqui no Instagram também tem da Bahia, né? E de outras cidades. E meu imenso amor e gratidão a vocês. Tá bom? E olha, doutor Alto, já vou te convidar também para uma live comigo. Opa, bora! Eu aproximei aqui para ver que tem tantos comentários e tem umas 3 pessoas que querem entrar ao vivo. E aí eu só consigo de colocar ao vivo na live. Certo. Topa fazer uma live comigo? Bora! Vamos combinar. Vamos marcar essa Tá live. marcado já. À noite, vai ser um prazer. as pessoas podem entrar ao vivo e conversar com a gente assim, ó. Perfeito. Eu acho maravilhoso isso. Combinadíssimo, vai ser um prazer. Gratidão Tá combinado. imensa, meu amigo. Tem algo que eu não te perguntei, que seja importante ressaltar, esteja à vontade. Não, a gente está encerrando, né? Eu quero agradecer a você, a TV Paul Music, pelo convite, as pessoas que estão nos assistindo. Espero que, de alguma forma, eu tenho certeza que eu falei com essa pessoa. Eu sei que tinha uma pessoa que precisava ouvir isso hoje. Eu sei que essa mensagem chegou a você. E, cara, não para. Não aceite isso como verdade, como real, como última cena. Não. Isso é só um processo. Cada dia a gente pode fazer um novo ato, uma nova cena. Se olha, se conheça, se permita, se respeita. Eu acho que o respeito que você tem por você em si é a gratidão que a Noêmia comentou no começo. Eu acho que o básico, né, a premissa de tudo, começa pela gente. Então, nesse grande palco da vida, você é o mais importante sempre. Posso deixar minha rede social aqui? A gente está em todas as redes sociais. O nosso Instagram é doutor, é escrito, tá? Doutor Halt Persona. É H-A-L-T Persona. O YouTube é dr.halt Persona. Aí o TikTok também é dr.halt Persona. Acho que eu falei todos, né? Sim. É isso. Obrigado pelo convite. Um beijo no coração de vocês. Que o Papai do Céu abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe as suas cenas, os seus atos, e que você não desista nunca de você. Há sempre um novo recomeço, há sempre uma nova oportunidade, uma nova janela, um novo diretor, quem sabe, na sua vida, para te auxiliar a você poder viver com mais leveza, com mais maestria. E corre lá, se não encerrou, eu acho que já deve ter encerrado os 6 DNA, né? Se não encerrou, corre lá, digita lá no Noêmia Coloca lá no para meu ganhar Instagram, esse DNA aí. no meu WhatsApp, tá? DNA, que eu já sei o que é. E meus aplausos vai para você, tá? Você que está assistindo, você que dedicou essa hora para realmente investir em você, aprender mais. Gratidão, gratidão, gratidão. Quase 3.200 pessoas ao vivo, e isso é muito importante, poder levar a mensagem até você. E o nosso mestre maior, Jesus Cristo, te ilumine, te proteja, te guarde, que você tenha uma semana abençoada, com muita saúde e muita paz. Gratidão, 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 sempre. Gratidão, que assim seja. Agora o programa Convida. Tá bom? Tá aí? Tchau, pessoal. Obrigado. Beijo no seu coração. Até a próxima.